no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 26, irmãos, no verso 47. Os irmãos procuram. Já gostaria de agradecer a oportunidade do pastor, corpo de obreiro. É uma responsabilidade imensa. Com muito temor, irmãos, eu estou aqui hoje ministrando a palavra de Deus em Santa Ceia. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Então lemos. O título do texto diz: Jesus é preso. E estando ele ali a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão, com espada e burretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor disse, dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando de Jesus disse: eu salvo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, me disse: amigo, aqui vieste. Então, aproximando deles, lançaram a mão de Jesus e prenderam. A igreja pode tomar assim. Aleluia. Aleluia. Quantos veio adorar o Senhor? Quantos veio aqui celebrar até que o Senhor venha? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, essa é uma noite de reflexão, meus irmãos. Tudo que fazemos aqui para a obra do Senhor é algo muito sério. E eu vejo como esse momento, irmãos, um momento marco, um momento importante, né? E eu comecei a fazer uma meditação. E eu peço que os irmãos também meditem nessa palavra. A palavra de Deus vai falar que Jesus, ele chama os discípulos para orar no Monte das Oliveiras. E aí, chegando lá, ele sobe um pouco mais à frente para fazer essa oração. É um momento de Deus, um momento em que Deus tem intimidade com Jesus, tem intimidade com o próprio Deus. E eu fiquei meditando, irmãos, nessa palavra. E a palavra vai dizer que Jesus, ele suou gotas de sangue, irmãos. E ele pediu para Deus que apartasse dele o cálice se fosse da vontade de Deus. Eu imagino, irmãos, o tamanho do sofrimento que o Senhor estava passando. Mas ele passou esse sofrimento por amor de nós, irmãos. Cada um que está sentado aqui. Eu sei que cada um aqui, irmãos, passou algo. Cada um tem uma história para contar. Cada um tem os seus momentos de dificuldade. Mas o Senhor, pela misericórdia, irmãos, ele nos resgatou. Ele não tirou a gente, irmãos, de um lodo. Ele nos trouxe, irmãos, para a sua maravilhosa luz. Para que hoje a gente pudesse ter a oportunidade de salvação, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E Jesus, ele enfrentou, irmãos, tanta humilhação. Ele chegou a ser cuspido na cara, batendo em Jesus. Além da punição que ele nem merecia, ele ainda foi humilhado, irmãos. Colocaram uma coroa de espinho e falaram para ele assim: aí ó, o nosso rei dos judeus aí ó. Colocaram ele num caminho carregando uma cruz pesada, irmãos. Uma cruz que era para mim e para você. O Adonai veio aqui e louvou, irmãos, que o perdão de Deus ele é completo. Glória a Deus. Glória a Deus. Perdão, um amor que nos constrange, irmãos. É verdade, Jesus. A palavra de Deus vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho. Glória a Deus. E pai que sabe o amor que sente por um filho, irmão. Ao ponto dele entregar o como cada um aqui é importante. E às vezes a gente faz tão pouco caso com uma situação tão séria, irmãos. Aqui a gente vai lembrar do corpo e do sangue de Jesus, o momento que ele se entregou por nós. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, ele venceu a morte, irmãos. Foi dolorido, foi um castigo que ele não merecia. O castigo que nos traz a paz estava todo sobre Jesus. Ele tomou, ele foi maldito, irmãos, para que hoje eu e você recebemos a graça do Senhor. Aquele dia que a gente está quebrado, mas a gente vem para a presença do Senhor, o Senhor nos enche da graça. A gente não merece, mas o Senhor nos enche, irmãos. Eu não mereço, ninguém merece.
Ele pagou um alto preço. É graça, mas não foi de graça, irmão. Foi um alto preço que foi pago. Então essa noite é uma noite de meditação, irmãos. A palavra vai dizer que Jesus, ele no sinédrio, ele estava ali para ser julgado. Aleluia. Todos aqueles que viram Jesus curando, que viu Jesus aplicando a palavra, que Jesus fez os milagres, todos aqueles lá viram, e talvez até algum deles ali tenha sido a pessoa que foi curada. Glória a Deus. Ele estava ali, uma hora ele estava gritando, hosanas ao rei, e agora ele estava dizendo para matar Jesus. Glória a Deus, é verdade. Ele é forte, irmãos. Aleluia. Ele é forte. E eu vejo com essa palavra, irmãos, que muitas das vezes, né, a gente é dessa forma. O Senhor vem, faz uma transformação em nós, a gente fica bem, cheio de Deus, começamos bem a obra, e aí vai chegar um determinado momento que a gente vai se cansando. E aí eu estava em casa meditando, irmãos, e eu pensei assim, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? E o Senhor fechou as portas para mim, irmãos. E eu fiquei, falei, meu Deus do céu, o que eu vou pregar? Não sei o que eu falo. E aí eu cheguei ali na porta e o varão falou assim, ó, não se preocupeis com o que há de falar, porque o Espírito de Deus fala. E aí, irmãos, eu estava aqui agora meditando e eu lembrei de um algo. A primeira vez que eu vim pregar aqui na igreja, Glória a Deus. o Senhor eu estava vivendo um momento tão maravilhoso assim na minha vida. O Senhor estava fazendo tantas coisas como Ele tem feito, e eu estava vivenciando isso e com o coração grato, e eu recebi a oportunidade de trazer a palavra. E aí era uma campanha dos 7 mergulhos de Naamã. E aí, irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra, e ela me veio aqui e eu falei, meu Deus. E eu lembrei de Naamã, irmãos. Naamã, para ele receber a cura, ele teve que mergulhar no Rio Jordão. Era o pior rio que tinha. Ele ainda fala assim, não são Abana e para os melhores. Por que eu vou mergulhar no Rio Jordão? Falando para o profeta. E o que tem a ver essa palavra, irmãos? Naamã, ele era o chefe do exército, do rei da Síria. E eu imagino como um chefe naquela época vestia uma roupa de general. Quantos aqui, irmãos, já foi parado assim pela polícia ou algo do tipo? E eu mesmo, então, irmãos. Meu Deus do céu, cada um. Não tem conversa, irmãos. Não tem conversa. Você pode ser a pessoa mais certa. A pessoa ela vai te tratar como se você fosse um mediante. Depois ela vai ver você e vai falar assim, é procedimento. E é difícil, irmãos. Uma pessoa que é um alto patamar, que é considerada uma pessoa que tem o poder na mão, né? Eu imagino ele. E aí ele teve que mergulhar, irmãos. Ele teve que tirar tudo aquilo. Ele teve que tirar a armadura, irmãos. E aí eu fico olhando para nós. Nós começamos nosso ministério, irmãos, vestindo uma armadura. A Assembleia de Deus é poderosa. Nós somos santos. As outras igrejas nenhuma presta. Só a Assembleia de Deus. A minha saia tem que ser lá embaixo. Mas chega lá fora, na porta da igreja lá, meu Deus do céu. Aleluia! Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é uma noite de reflexão, irmãos. Eu posso vir muito bem aqui hoje, irmãos, colocar um terno e lá fora como é que eu sou o meu testemunho, irmãos. A obra de Deus exige santidade, irmãos, perseverança. Necessitamos estar nesse caminho, mas fazer a obra de Deus de forma correta, porque o Senhor ele abençoa aquele que faz. O Senhor ele quer tanto de nós, irmãos, que ele fala assim para os discípulos, Jesus falando para os discípulos, vocês não são mais servos, agora eu te chamo de amigo. Porque o servo, ele não sabe o que faz. Mas o amigo, ele sabe, porque ele tem comunhão, porque ele tem intimidade. O Senhor, ele tem por nós, irmãos, carinho. Foi por isso que o Senhor se entregou na cruz por nós, para que hoje possamos, irmãos, levar a palavra de Deus. Não é só para nós ser salvo, não. Tem pessoas que precisam de nós, pessoas que para ser acolhida pelo Senhor. O Senhor ele passou essa noite, irmãos, uma humilhação. Ele ainda viu o
seu amigo, Pedro, a quem ele tinha tanta intimidade. Pedro falou assim, ó: Senhor, eu não vou te negar, eu não vou me escandalizar contigo, ainda que meus irmãos se escandalizem. E aí Jesus fala para ele assim: Pedro, hoje mesmo você me negará 3 vezes. Eu imagino, irmãos, o pensamento de Pedro: puxa, eu sou amigão de Jesus, né? Como que eu vou abandonar ele? Do nada, Pedro já com a espada, irmãos, num momento de oração, ele estava ali querendo provar para Deus que eu vou estar com Jesus. Já vê aquelas pessoas lá que falam: se eu estivesse naquele momento de Jesus, é ruim que eles iam levar Jesus. Era para ser, irmãos. O Pedro ainda teve essa autoridade de pegar e cortar a espada. E aí Jesus fala para ele assim: ó, por que tu vem com espada e com porrete? Guarda isso daí. E aí ele foi lá e fez um milagre ainda. Pegou a orelha do servo do sumo sacerdote. Glória a Deus, aleluia. Ali teve um milagre, irmãos. Deus, você acha que teve misericórdia de Jesus? Não teve misericórdia de Jesus. Não teve. Jesus foi lá, se entregou, passou todo esse processo aqui, ó. Pegou na cruz do Calvário. E aí, no Sinédrio, o Pedro nega ele. Ele vê, porque ele estava lá espionando, ele não sabia o que estava acontecendo. O povo estava lá contra Jesus e Pedro estava olhando, observando para ver até onde que ia. Ele queria ver o fim. Mas aí ele se encontra numa situação, irmãos, difícil. E ele nega. E quantas vezes, irmãos, negamos a Jesus? Negamos a Jesus, irmãos, um dia que podemos fazer algo para Ele e não fazemos. Quando tem uma pessoa que precisa de algo, mas a gente coloca a nossa situação acima disso. E a gente não tem a fé, irmãos, de esperar em Deus. Porque se Deus faz por nós, a gente pode fazer por outras pessoas. E às vezes a gente não faz por outras pessoas porque a gente fala: ah, não, esse aqui eu vou guardar para mim. E a gente esquece, irmãos, do principal. Tem tantas pessoas que precisam, né, irmãos, de Deus te abençoe. Um dia eu fui num posto de gasolina e eu falei: ô meu irmão, Deus te abençoe, viu? Fico com Deus. Aí ele falou assim: Deus te abençoe, obrigado, eu estava precisando, Deus te abençoe. Não precisa de muito, irmãos. Não precisa você vir lá e falar: ei, Jesus! Não, irmãos, é o simples. O Senhor quer o simples. O Senhor quer a humildade, irmãos. Porque você vai chegar diante da pessoa lá, ó, eu sou desse jeito lá. Eu lembrei até da oração lá do fariseu. Ah, Senhor, obrigado porque eu não sou igual a esse aí, ó. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui dentro da igreja aqui, ó, e eu estou bem demais. É assim, irmãos. Eu aprendi nas minhas orações, irmãos, que quando eu começo a orar por mim, começa bem mal. Mas quando eu começo a orar pelos meus irmãos, o Senhor fala no meu coração. O Senhor começa a ouvir a minha oração. Então primeiro eu agradeço a Deus, depois eu oro pelo meu irmão do lado. Depois eu começo a falar: Senhor, me perdoa. Senhor, fala comigo, Senhor. Me usa, me encha, Deus. Mas quando você intercede pelo seu irmão do lado, é isso, irmão. É o amor. E aí eu estava conversando com meu pai no carro e eu falei assim: pai, o amor é uma coisa que está em falta hoje. As pessoas já não conversam. As pessoas, é capaz de você trombar uma pessoa na rua, a pessoa: e aí, irmão, tá doido? Desculpa o jeito sujo de falar, mas é a verdade, irmãos. O amor se esfriou, irmãos. E a gente que é da igreja, que a gente conhece a palavra, que ouve a palavra de Deus, temos que ter, irmãos, o amor. É rapidinho aqui, irmãos, para não tomar muito tempo a gente participar. Lá no comecinho da Bíblia, irmãos, o Senhor, Ele dá uma ordem para Adão: ó, você pode comer de tudo, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, esse não é para comer, porque certamente depois que comer, morrerá. E aí, irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra, e hoje de manhã a gente estava até conversando, eu achei engraçado ter falado dessa palavra, os irmãos terem conversado dessa palavra, porque é algo muito interessante, irmãos. Na dispensação da inocência, eu achava que na consciência que eu tenho hoje, Adão tinha lá. E eu pensava assim, irmãos. Falei: meu, é muito fácil chegar aqui e julgar Adão, porque ele fez isso, né? Agora nós temos que trabalhar, meu. Todo dia
dia de manhã cedo tem que ir lá trabalhar. Difícil, né? Essa vida. Mas aí, irmãos, ele foi e comeu desse fruto. E aí, automaticamente, eles ganham a consciência. Automaticamente, eles percebem que ele estava nu. Eles já sabem o que é o bem e o mal. E hoje, irmãos, a gente tem esse conhecimento aqui, ó, é pra gente. O conhecimento do bem e do mal, irmãos. O conhecimento para não sermos enrolados, irmãos. Tem essas pessoas que falam assim, ó, é assim, assado. Não, você sabe porque você lê a Bíblia. Irmãos, muitas das vezes, irmãos, as coisas acontecem com a gente porque, ó, a gente deixa acontecer. Porque se a gente ficar em oração e ficar em lendo a palavra de Deus, a gente fica forte. Mas algo que acontece, irmãos, que isso daqui é uma grande verdade, que precisamos. E eu estava conversando com meu irmão presbítero Cristiano. E o que é a força de Deus, irmãos? Da onde que vem a força de Deus? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E como é que a gente alegra a Deus, irmãos? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha, para pensar qual foi a última vez, irmãos, que alguém de nós aqui trouxe uma pessoa para aceitar Jesus, irmãos. Cadê a salvação de alma, irmãos? Como é que a gente está tendo força? A gente não está tendo força não, irmãos. Nós não estamos alegrando o coração de Deus. A palavra de Deus, a festa no céu. Precisamos trazer almas, irmãos. Mas, irmãos, também temos que ter a consciência, irmão, que glória a Deus, o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele fez tudo isso, irmãos, para nos preparar um lugar. Às vezes você pode estar pensando, sei lá, já passou tanto tempo, né? E todo mundo fala que Jesus vai voltar e Jesus nunca volta. Aconteceu isso também, irmãos, na época de Noé. Noé fazendo a obra, fazendo lá o barco, e as pessoas desacreditando. Não chovia naquela época, só não me descia aqui aos matinhos que estava longe demais. Era isso daí, irmãos. E aí falava sobre a chuva, sobre o dilúvio, e não tinha dilúvio. Que dilúvio? Eu nunca ouvi falar de dilúvio, nunca ouvi falar de chuva caindo do céu, mas Jesus vai voltar, irmãos. Glória a Deus. E isso daí é uma convicção que temos que ter. Aleluia. O céu, irmãos, é real. E o Senhor, ele veio para que nós possamos ir para o céu com ele. Foi feito toda tentar derrubar a igreja, mas não conseguiram. Perseguiram os discípulos de Jesus, mas não conseguiram derrubar, porque hoje estamos aqui, irmãos. Aleluia. Hoje somos a igreja de Deus. E hoje continuamos a obra do Senhor. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não quero estender. Eu creio que o Espírito Santo vai falar melhor ao coração de Deus. É uma noite de refletirmos, irmãos, o que estamos fazendo para o nosso Senhor. Foi essa reflexão que o Senhor colocou no meu coração, isso que o Senhor falou para mim, irmãos. Espero que também fale melhor para os irmãos. Amém? Glória a Deus.